Porque ele se atreveu a pregar de um rei que não era desse mundo. Mas o ser humano, ele tinha tanto poder que quando alguém acha que vai tirar alguma coisa, então eles tinham duas coisas para fazer com ele. Ele já estava muito velho. Ele era pastor na igreja em Éfeso, que era uma cidade da Ásia Menor, na verdade a capital da Ásia Menor, a terceira maior cidade do Império Romano. Quem o colocou lá foi um dos piores imperadores que o mundo já viu. Roma, com certeza, chamado Domiciano. E ele tinha que fazer duas coisas. Ele podia ter mandado matar, mas como ele já era muito velhinho, mandaram ele morrer, porque era uma ilha. Hoje é um lugar turístico, mas naquela época era uma ilha de cobras. A pessoa ficava lá para morrer, ia para lá e não saía. Mas eu vou dar um spoiler do finalzinho para vocês verem. Domiciano morre e João volta para Éfeso, porque Jesus disse: ele não vai morrer de outra coisa. Quando ele vai escrever esse livro, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Pedro já tinha morrido, Paulo já tinha morrido, Timóteo já tinha morrido, e ele sabia disso. Todos pela mão, todos assassinados, mas ele disse: a minha vida é do Senhor Jesus. E eu quero apenas que você veja que vai chegar um certo momento. Para cada igreja eu gostaria de falar agora cada um aqui. Há uma característica nessas 7 cartas que são interessantes, com exceção de 2 cartas, como delas eu vou fazer menção. É mais ou menos o seguinte: a estrutura das cartas começa Jesus enaltecendo, depois Jesus corrigindo, depois ele fazendo uma promessa. Com exceção de 2. Uma que ele só tinha elogiado, a igreja de Esmirna, e uma que ele não tinha nada a falar, que é essa carta que nós lemos aqui, esse texto. E eu sempre fiquei incomodado, porque parece que Jesus, pastor Rocha, parece que Jesus está defendendo. Queridos, não está errado falar que o frio é aquele que não ora, que não jejua, é aquele que não participa. Não é errado. Não é errado mesmo. Eu mesmo já falei isso muitas vezes. Mas eu queria trazer hoje um outro olhar para vocês, porque isso nunca me desceu com alegria. Parece que Jesus está falando, nós vimos aqui 3 vezes Jesus usou a palavra frio. Antes você fosse frio. Querido, muitas vezes nós não entendemos. Parece que Jesus está defendendo que a pessoa não tenha comprometimento nenhum. Porque você não foi nem frio nem quente, é melhor que você fosse frio ou quente. Veja, Jesus está fazendo uma diferenciação, e ele está dizendo: é melhor que você seja frio ou quente. Eu nunca consegui entender isso claramente. Estou sendo de coração para vocês. Foram anos. E eu não estou dizendo aqui, muitas vezes eu também preguei isso, que o frio é aquele que não ora, e não está errado. Só que está por outro lado, Jesus não está fazendo uma defesa. É melhor você não ter compromisso nenhum do que você ficar no meio do caminho. Não é isso que ele está falando. Ele está falando outra coisa. E agora eu gostaria que você entendesse, porque quem estava lá entendeu isso. Ao anjo, ao pregador, ao mensageiro da igreja de Laodiceia. Laodiceia era um lugar extremamente orgulhoso. Eles eram muito ricos, muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, foi um lugar onde tiveram, no mínimo, historicamente, tiveram 3 terremotos. E em 2 deles, o governo romano mandou ajuda e disseram: nós não queremos. Nós temos dinheiro suficiente para levantar a cidade. Era uma cidade riquíssima. E haviam 3 coisas nessa cidade que chamavam a atenção. Primeiro delas, eles tinham um hospital de olhos, que era referência para todo o Império Romano. E lembra? Roma mandava no mundo, mas quando precisava de hospital, eles corriam para Laodiceia. Segundo, além do dinheiro, além do hospital, eles tinham um polo têxtil. Eles tinham um tipo de lã negra
que eles exportavam. Então eles eram muito ricos. E uma marca das 7 igrejas sempre vão ser essa: o pecado da cidade passou para a igreja. Vou falar isso de novo. Vocês foram estabelecidos aqui. Alguém pode falar amém? Para vocês fazerem diferença, e não para quem está lá fora confundir vocês. O problema é que quando o que está lá fora começa a confundir a gente já não sabe mais o que fazer. Que tipo de igreja nós nos tornamos? Se Deus me der graça, uma outra oportunidade, eu posso vir falar sobre a sete. O Espírito de Deus tocou para eu falar apenas sobre isso. Na verdade, eu até falar uma outra coisa. Mas quando o Espírito de Deus tocou para falar isso, com uma nuance do que ele está falando, é melhor que você fosse. E ele não começa com quente, ele começa com frio. Vocês repararam isso? É melhor que você fosse frio ou quente. Por quê? Você não foi frio nem quente. E por que você não é nem frio nem quente, eu vou vomitar aqui aí na minha boca. Parece que Jesus está defendendo, olha, não tenha compromisso. Parece que Jesus está falando, olha, você não precisa ser cheio do... Não é isso que ele está falando. E nós vamos entender por 2 motivos. A cidade de Laodiceia está no mapa da sua Bíblia aí, você vai encontrar. Ou, se eu tiver no seu celular, você vai ver. Meu filho. Laodiceia era uma cidade que ela foi construída. Era uma cidade antiga. Primeiro deus daquela cidade tinha sido o deus, seria Zeus, do panteão grego principal. Depois passaram o nome para Laodiceia. Apesar de ter hospital, apesar de ter poros, faltava uma coisa: eles não tinham água. Eu vou falar isso de novo. Toda cidade, quem é que é do interior? Ou tem alguém no interior? Eu sei que tem, sua cidade pode ser grande, ter 200, 300 mil habitantes, ou pode ter o quê? 5 mil habitantes. Sabe o que acontece? Toda cidade precisa de ter o quê? Um rio próximo. Toda cidade só nasce perto de um rio. E isso é Bíblia. A Bíblia fala que quando Deus plantou um jardim, ele plantou um jardim que é entre 4 rios. 2 nós sabemos que estão aí até hoje: Tigres e Eufrates. Pelo menos Eufrates. E veja, era uma cidade que não tinha rio nenhum, passava perto dela. E que tinha, se você olhar na sua Bíblia, à esquerda da cidade, tinha uma outra cidade que se chamava Hierápolis. Hoje seria Hierápolis. E era uma cidade também rica, porque era uma cidade que tinha o quê? Água vulcânica. Água vulcânica, ela sai o quê? Quente da terra. Deu para você entender? Então eles puxaram um encanamento, um aqueduto que saía da cidade, passava. Só que eles achavam que a água ia chegar fria na cidade de Laodiceia. Só que a água vulcânica, ela não esfria. E eles, o que nós vamos fazer? Chamaram engenheiros e tentaram resolver o problema. A gente sabe isso por causa de arqueologia. Do outro lado tinha uma outra cidade. Essa vocês conhecem: Colossos, ou onde Paulo vai escrever aos Colossenses. Só que em Colossos tinham águas o quê? Que eram águas doces. Tinha cachoeira, tinha rio. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa: onde você está construindo a sua fé? Se não tiver uma fonte, e se essa fonte não for Deus, você está comprando um problema para você. Aonde você está levantando sua família, se não tiver uma fonte, você está comprando um problema para sua família. Sabe por quê? Aonde tem fonte vai nascer um rio. Eu vou falar de novo isso. Hoje é simbólico, mas quando você vai aqui para a Serra da Canastra, você vai ver, hoje só tem praticamente não tem mais a nascente, mas tem um lugar lá. Era uma, vocês entenderem melhor, é uma bica, um negocinho pequenininho. Está escrito assim: aqui nasce
o Rio São Francisco. Nasce pequenininho. Você não dá nada por ele. Só que ele atravessa o Brasil quase inteiro. E leva a água lá para o norte. Hoje o Nordeste está aproveitando muito da água do Rio São Francisco. Nasce num lugar pequenininho, mas é uma fonte. Aonde você está colocando a sua vida? Se não tiver um poço, se não tiver uma fonte que jorra, você vai depender da fonte dos outros. E esse é o problema sério, quando você começa a depender daquilo que não é seu. O que é que eles fizeram? Puxaram uma água que vinha quente para misturar com a outra fria, e não ficava nenhuma coisa nem outra. O que Jesus está falando aqui? Qual é o problema dessa igreja? Não é que ela não orava, não é que ela não jejuava, é que a igreja tinha se tornado indiferente, igualzinho à sociedade. Eu participo do culto, mas eu não tenho compromisso com quem está do meu lado. Nós estamos falando sobre unidade. Não dá para eu falar de unidade se eu não estou com quem está do meu lado está tão distante de mim. Unidade não tem nada a ver com ser igual. É o contrário. Unidade tem a ver com a diferença. É porque eu completo você e você me completa. Esse é o corpo de Cristo. Por isso que eu não posso me esquecer daquilo que Deus colocou na minha vida. Deus tem algo para a minha vida, através da minha vida para você, mas Deus tem algo da sua vida que vai abençoar a minha. O problema é quando nós começamos a vir à igreja, nós nos alegramos, 16 anos, glória a Deus. Tem uns que estão chegando, não estou aqui 16 anos. Mas se os que começaram 16 anos atrás não tivessem celebrando, você estaria onde hoje? Ou seja, não dá para sua unha comemorar aniversário sem o resto do corpo. Sua unha não estava aí quando você nasceu. Seu cabelo, esse cabelo que você tem, o resto do cabelo que você tem, não estava aí quando você nasceu. No entanto, você canta parabéns para você. O corpo todo recebe os parabéns. Por isso, se você está na igreja há 16 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos, há 3 anos, há 1 ano, há 6 meses, ou você se converteu ontem, você está completando 16 anos. Porque a fonte que Deus colocou nesse lugar está jorrando na sua vida. Aprenda isso. Agora, do que Deus Jesus está falando? Você não foi frio. Ele está falando, é melhor que você não tenha, é melhor que você venha para a igreja realmente desse jeito. Não se comprometa, não tenha compromisso, não se preocupe em ganhar almas, não se preocupe em abrir uma célula, não se preocupe com nada. Não é isso que ele está falando. E eu sei que agora eu vou assustar alguns de vocês. Mas o que eu estou falando está na Bíblia, eu não estou tirando nada fora dela. Até que o Espírito de Deus me mostrou. E eu quero mostrar isso rapidamente para você. Com água quente, lembra da cidade do lado que tinha água térmica? Água quente, você cozinha ovo, você cozinha carne, você toma banho. Você está com dor no corpo, inflamação, você coloca a bolsa de água quente. Não é isso que faz? Jesus não está falando para a frieza dos corações, não. Ele está falando porque você da outra cidade, água fria, você serve para fazer o quê? Você toma banho também, você desperta, você bebe água. Nenhum de nós, olha, estou bebendo água, ela não está quente, e se tivesse quente estava me fazendo mal. O que ele está falando ali não é frieza espiritual. Ele está falando porque vocês deixaram de refrescar um ao outro. Eu sei que você se assustou com o que eu estou falando. O que é isso? Quantos de nós chegamos cansados de uma luta e viemos para a igreja? E alguém diz, não, a responsabilidade é do diácono, do pastor receber, não é minha. É do obreiro tal de receber, não é minha. Só que a pessoa sentou do seu lado. Você tem uma palavra para essa pessoa do que para ela? A palavra é refrigério. Vou falar isso de novo. Aonde você lê frio, Jesus está dizendo,
Porque você não serve para refrigerar. Vou falar isso de novo. Esse não está na Bíblia, não. Está sim. Salmo 23. Todo mundo conhece. O Senhor, podemos falar junto? O Senhor e nada deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água e o que? Refrigera. Deu para você entender? O Senhor nos refrigera quando nós estamos caminhando por caminhos quentes, por caminhos secos, por caminhos de morte. Ele vem, porque às vezes o que a pessoa precisa é de água fresca, é de água, apenas água fresca para acordar, para melhorar. Às vezes a palavra que você vai dar para essa pessoa é uma palavra de refrigério, e a Bíblia está todinha falando sobre o poder que eu tenho, que você tem, de um refrigerar, um abençoar o outro, que chegou cansado, que chegou precisando apenas de uma palavra de encorajamento. Isso se chama compromisso. É disso que Jesus está falando. É gente que não serve nem para refrescar o irmão que está do lado, para dizer para ele: coragem, seja forte, o Senhor é com você. Mas se sente indiferente. É indiferente se a pessoa chegou. Sabe, olha que coisa linda, tantas pessoas trabalhando aqui. Não quis, não. Você já chegou perto de alguma dessas pessoas que estão trabalhando? Da moça ali da banca, da outra que está servindo ali, daquele rapaz que está servindo. Diz para ele assim: o Senhor é com você. Deus não te deixou. Deus não te abandonou. É desse tipo de coisa que Jesus está falando. Refrigera, dá água para beber para essa pessoa que está do seu lado. E o bolo de pó? Quem sabe ela vem de uma semana difícil, ela vem de uma sexta-feira difícil, ela veio cumprir aqui, ela veio trabalhar aqui porque ela já tinha um compromisso. Quem está do seu lado, você conhece, você sabe quem é? Você pode dizer para essa pessoa apenas isso: que o Senhor te abençoe. Diga para essa pessoa: você não vai sair daqui hoje sem ser abençoado. Diga para ela: o Senhor é seu descanso. Sabe, é disso que Jesus está falando. De uma igreja que parou de um refrigerar, refrescar o outro com palavras de ânimo, com palavras de força. Sabe, a arrogância é tão grande que a gente acha que não precisa mais disso. Eu cheguei aqui, desde a hora que eu cheguei aqui, na verdade, desde a hora que eu saí da minha casa, 2 irmãos foram me buscar. Palavras de amor, palavras de carinho. Quando eu cheguei aqui, palavras de amor, palavras de carinho, sabe? Era para eu ter operado essa semana. Eu estou com dificuldade na coluna. E esses irmãos estão me abençoando, me refrigerando desde a hora que eu cheguei. Sabe o que é isso? Que às vezes você fala: meu Deus, eu não vou dar conta. E alguém chega para você e diz: isso é importante. Aí o pastor disse ali para mim: eu conheço você não sei há quantos anos, o outro chegou não sei quanto tempo, o Senhor me abençoou. Teve um que chegou sorrindo, não sei se ele está por aí, que o Senhor te abençoe, não sei se ele já foi embora. Sabe, é o tipo de coisa que, olha, Senhor, eu estou com dor, mas eu vou falar porque o Senhor me refrigerou, o Senhor trouxe paz para minha alma, o Senhor está através dos irmãos que estão aqui. É disso que nós precisamos. Por outro lado, nós também temos que trazer o quê? Água que serve para quê? Às vezes a pessoa é o contrário. A pessoa precisa descansar. Uma pessoa precisa refrigerar, a outra. Então nós temos que trazer palavras de encorajamento. Às vezes a pessoa está precisando de alguém que diga para ela assim: não desiste, Deus é com você. Nós não vamos parar, nós vamos construir a nossa igreja. Nós vamos levantar os 3 ou 4 andares para a glória do nosso Deus, para mostrar a grandeza do que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe, um ao outro vai dar força. E a Bíblia vai dizer: um ao outro ajudou e disse ao seu irmão: esforça-te. Mas veja, isso não é obrigação, é um se comportando com o outro. Alguns vão trazer água fresca, outros vão trazer água quente. Quem entendeu o que eu falei aqui, diga amém. Alguns têm palavra de cura nessa noite, alguns têm palavra de restauração nessa noite. Os vizinhos que estão nos ouvindo, nós queremos que vocês sejam abençoados, que a sua casa, que o seu apartamento seja abençoado,
Que a graça do Senhor entre nos seus filhos. Amanhã é dia dos pais. Que o Senhor abençoe a cada pai que está aqui. Os que estão ouvindo em casa. A questão é que água fria dá para refrescar. Água quente dá para o que aquecer corações que estão frios. Mas água morna, quando você quer vomitar, você pode pôr o que você quiser. Coca-Cola na água quente, bicarbonato na água quente. A questão não é o bicarbonato ou Coca-Cola. A questão é que quando a água quente bate no seu estômago, a única coisa que dá vontade é de vomitar. É por isso que Jesus está falando. Porque você não serve nenhuma coisa, nem outra. Você não se compromete de jeito nenhum. A única coisa que você serve é para eu vomitar, mais nada. Só que essa noite não é noite de vômito de Jesus. Pelo contrário, os que estão aqui, um vai trazer ao outro refrigério, um vai trazer ao outro o quê? Aquecimento. Às vezes a pessoa está precisando apenas de desinflamar a dor que ela tem no coração. E você tem uma palavra de bênção para quem está do teu lado. Sabe, eu sei que muitos aqui, às vezes nós chegamos na igreja, nós achamos que os pastores são intocáveis, que eles não têm problema, que eles não têm dificuldade, que as famílias deles não têm dificuldade. E às vezes a única coisa que a gente precisa é de dar uma palavra de ânimo, de fé, de força e de coragem. É disso. Eu quero encerrar com isso, queridos. A que ponto ou como eu chego a esse lugar? E aí o Evangelho de Lucas vai me dizer. E aqui eu gostaria de colocar isso de uma outra forma para vocês. Jesus vai contar uma parábola. Na verdade, ele está conversando com alguns religiosos. E aqui está o problema. Quando nós nos tornamos tão religiosos, nós não mais nos preocupamos com quem está do nosso lado. Se precisa de refrigério para a alma, os pensamentos, ou se precisa se aquecer. A gente está morno. Esse morno não tem a ver, o frio não tem a ver com o frio. O morno que é o problema. O morno é aquele que não serve para nada, a não ser para ser vomitado. Bater no estômago, tirar o que está lá dentro, mais nada. Para pôr o que está dentro do corpo, fora do corpo. Eu vou falar de novo. A água quente aquece o corpo. A água fria, ela refresca o corpo. A água morna só serve para pôr para fora do corpo. Quem entendeu o que eu falei aqui? Como que eu me torno alguém com esse tipo de compromisso? E Jesus vai falar aqui no Evangelho de Lucas. Certo homem chegou para Jesus querendo elogio. E ele começou: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Fica caladinho que eu estou continuando aqui. Vamos lá. Eu vou continuar. Se cair o som aqui, eu continuo falando com vocês do mesmo jeito, tá? Já me refrigeraram aqui, então não tem mais jeito de eu parar. Agora eu vou continuar. Veja bem. Guarda o que eu estou falando. Jesus, esse homem vai dizer: Senhor, eu fiz tudo de bom. Eu guardo os mandamentos, eu faço tudo. Jesus vai dizer para ele: que bom que você faz isso. Só que Jesus vai dizer para ele: então, agora vai. E o que? Serve seu próximo. Ele vai ficar querendo justificar. A Bíblia usa esse termo. Ele vai dizer: então quem é o meu próximo? E Jesus vai contar. E aqui eu não vou contar a história toda. Eu também quero trazer uma releitura para você. Ele vai dizer o seguinte: certo homem descia, e realmente é uma descida, de Jerusalém para Jericó. E preste atenção, lembra que eu falei agora há pouco do Império Romano? Aonde o Império Romano estava, eles faziam o quê? Eles asfaltavam, não era asfaltar, eles colocavam, as estradas deles eram arrumadíssimas e tinha garantia de segurança para não ter ladrão nem salteador. Chamava Pax Romana. Quem estuda aqui sabe o que eu estou falando. Só que eles cobravam para isso, tipo um pedágio. E nem todo mundo tinha dinheiro para pagar. Então tinha alguns caminhos
que as pessoas passavam para não pagar. E Jesus está falando disso, que esse homem saiu desse lugar, do caminho de um e foi para o caminho. E no meio do caminho foi alcançado por ladrões e salteadores. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer assim, que o feriram e o deixaram o quê? Meio quase morto. Quem pode falar comigo? Quase morto. Aí está o problema. Porque o quase morto, você não sabe nem quanto que está vivo, nem quanto que já morreu. E a Bíblia, Jesus vai dizer, certo homem, certo sacerdote, vinha no mesmo caminho, na mesma condição, não tinha condição de pagar pela estrada melhor, foi na estrada mais simples. E quando passou, viu o homem e passou de largo. E aqui, por que ele passou de largo? Porque, veja bem, a lei dizia uma coisa bem clara: quando você tocar em alguma pessoa que estiver morta, você vai ter que ficar o resto do dia quieto. Então é mais fácil eu não ter compromisso. Eu fingi que ele está morto. O quase morto é aquela pessoa que não consegue respirar. O quase morto é aquele que está, quem sabe, precisando da água fria, da água que refresca, ou daquela água, daquela palavra, água que é palavra, que aquece. Mas ele disse que eu não posso tocar, porque se eu tocar, eu vou acabar com o meu dia. Quantos vêm para a igreja? Eu quero até fazer algo para você, não quero demorar aqui, mas as maiores desculpas que nós damos para nossa falta, para nossa omissão, são as mais espirituais. Eu não vou lá, não, eu vou orar por você. Na verdade, a pessoa vai orar coisa nenhuma, ela vai dormir. Ou então, ela fala, não, eu vou te abençoar, mas ela nunca mete a mão no bolso e te dá uma oferta. Sabe o que é isso? É gente que está vendo o outro quase meio morto, mas diz, eu não tenho problema nenhum com ele, isso não é problema meu. Passa um outro que é quem? Um levita. Eu não vou entrar aqui se é músico, não é nada disso. Eu estou falando de alguém que também se via no templo. Alguém que tinha ouvido a palavra de Deus, que tinha compromisso. Mas viu o outro, diz, não é problema meu. Se eu tocar nele eu vou ter problema. Então, muitas vezes nós usamos a própria Bíblia para fugir dos nossos irmãos. Nós usamos a própria Bíblia para dizer, olha, para o irmão que está do lado, o problema é seu. Ou só vendo pecado na vida dele, só vendo culpa na vida dele. Sabe? Quanta gente está precisando de alguém para passar por um pouquinho de água na boca. Ou tomar um lugarzinho. Sabe, aquelas pessoas tinham um compromisso. Aí vem, Jesus fala que vem um samaritano. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Samaritano, o judeu não considerava o samaritano como judeu, e o samaritano considerava o judeu como samaritano. Os dois moravam na mesma terra, mas não se davam. Às vezes, quem morava no norte de Israel, para passar o território de Samaria, ficava no metro, na metade, até hoje está na metade. No meio termo, eles davam uma volta para um não passar perto do outro. Só que Jesus fala que esse mesmo homem também não tinha o dinheiro para pagar a estrada romana. E ele estava descendo por ali, pastor. E o que ele faz? Ele vê o homem. É mais ou menos como se um irmão da igreja passasse lá e veio um estrangeiro, veio de fora e vê o que está machucado e para. Não dá desculpa, mas para. Não usa a Bíblia para dizer eu não tenho nada com você, mas pelo contrário, nós temos 16 anos de história juntos. Se a porta não tivesse aberta, minha família não teria sido abençoada. Se a porta não tivesse sido aberta através da vida do pastor Washington e da liderança dele, quantos teriam se perdido? Agora preste atenção, eu já estou terminando. Ele não só parou, ele desceu do cavalo. E havia um kit de sobrevivência na época. Gente, olha, de novo para água. Estou tomando água aqui. Se você comprar uma água ali, ó, na banquinha, a água tá o quê? Arrumadinho, tá? Ó. Naquela época, esquece
Hoje você está na estrada, tem um monte de posto de conveniência, não é isso? Você entra lá, tem Coca-Cola, tem água, tem banheiro. Naquela época não tinha nada disso. Nós estamos falando, gente, de coisas de mais de 2000 anos atrás. Aquela região era uma região pobre. Então eles tinham que levar 3 coisas com eles. Porque a água, eles não sabiam por quanto tempo, aonde que eles iam conseguir água. Mas preste atenção nisso. Eles levavam um pouquinho do vinho. Oi, amor. O vinho era para encher a cara. Não era isso não. Vou falar de novo. Na época não tinha antibiótico, não tinha paracetamol. Você está andando no caminho escuro, você está andando num lugar que você não sabe, num lugar inóspito. Corta ali. Não adianta você passar cuspe e limpar com cuspe. Você tem que passar alguma coisa para desinflamar. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia. O que você mais usou na pandemia sem ser a máscara? Álcool. Você poder limpar a mão, não é mesmo? Não significa que você limpava a mão, você ficava chapado. Você limpou a mão, você ficava chapado. Da mesma maneira, eles pegavam o álcool, que era pouco, do vinho, e limpavam a folha. Eles não levavam o vinho para tomar, não, gente. Eles levavam como medicamento. Quem entendeu o que eu falei aqui? Então, outra coisa, quando você bebe água, a água de um poço que você não sabe onde é que é, de um poço sujo, você tem que ter o quê? Alguma coisa que mate o quê? Os micróbios. Se usava então o quê? O álcool. Por isso a questão do vinho. E a Bíblia fala que Jesus vai dizer que aquele homem desceu, ele não tinha compromisso, mas ele parou. E ele vai pegar o kit de sobrevivência dele, qual que era? Primeiro o álcool do vinho, e vai limpar as feridas daquele homem. Ele vai dizer, olha, eu não sei aonde vai ter outro lugar para eu comprar mais vinho para limpar sem machucar aqui, mas eu vou carregar você comigo. O que eu ia usar em mim, eu estou usando em você. Eu vou falar de novo. O que eu puderia usar em mim, eu estou usando em você. A segunda coisa que eles levavam, que era o kit de sobrevivência, era o quê? Azeite. Sabe por quê? Pegava folha, literalmente era isso mesmo, algumas folhinhas no meio do caminho, misturava com azeite e comia. Então, era o quê? Proteger a saúde e ter o que comer. E a Bíblia fala que Jesus vai dizer que o que esse homem derramou, o quê? O vinho e o azeite, e o carregou. Ele vai dizer, esse aí é o próximo. Que tipo de gente? Que se envolve com tudo que ele tem. Não é aquele que apenas se envolve de palavra. Eu te amo, meu irmão. Eu estou orando com você, minha irmã. Estou orando por sua casa, não. É aquelas pessoas que têm o quê? Compromisso. É aquelas que se derramam a vida, que derramam aquilo que elas têm para abençoar o outro. Quem entendeu que o Espírito Santo falou conosco? Quem está do seu lado? Essa pessoa que nós vamos carregar até completar 17 anos, 18 anos, 20 anos, e vão vir num tempo de calor, nós vamos ser o quê? Refrigério para elas. Num tempo de falta, nós vamos ser o quê? Calor para elas. Da mesma maneira que nós vamos também receber do irmão que está do nosso lado. Quem entendeu o que eu falei? É disso que Jesus está falando. Quando eu passo a ter compromisso com quem está do meu lado, com o irmão, com a irmã que está do meu lado, com a família que está do meu lado, aí eu não me torno, eu não vou ser aquela pessoa que vai ser vomitada do corpo, colocada para fora do corpo, mas pelo contrário, é aquela pessoa que o corpo absorve para refrescar, absorve para aquecer. Feche seus olhos, curva sua cabeça.